Vamos lá, eu vou falar algumas frases, vou jogar algumas frases no ar. E você faz o seguinte, você bate 2 palminhas aí do seu lado se você já disse alguma vez alguma dessas frases. Pode ficar tranquilo, eu sei quando você vai bater essas 2 palminhas. Eu sei de tudo que você faz. Tudo. Então vamos lá. Na minha época, os desenhos eram melhores. Nosso Cartoon Network, depois que acabou com o Johnny Bravo, Dexter, Frango, acabou a qualidade, não se faz mais desenhos como antigamente. Fazer o quê, né? Estragaram o clássico mais uma vez. Tiveram que fazer uma nova versão pra essa geração Nutella. Ok, eu vi, alguns de vocês bateram palminha aí, então segura, o vídeo é pra vocês. Olá, recrutas, eu sou o Mike e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do General Nerd. E vamos, antes desse vídeo começar de fato, onde nós vamos falar sobre memória afetiva, aquele famoso, me destruíram minha infância, esses remakes que estamos fazendo aí. Deixa eu pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram, porque vocês perguntam, eu vejo as mensagens de vocês, cadê o review disso? Vai falar sobre Homem-Aranha, vai falar sobre o filme de não sei o que, vai falar sobre o novo anime de Cavaleiro do Zodíaco, vai falar sobre não sei o que. Eu tô fazendo isso no IGTV, esses vídeos mais... a minha opinião sobre alguma coisa, sobre algum filme, sobre alguma série, algum desenho, etc. Tá indo lá pro IGTV, porque é um vídeo rápido, eu gravo rapidão, você vê ali mesmo, não precisa nem vir aqui pro YouTube. Então me segue lá no Instagram, @GeneralNerdBR, porque já tinha um General Nerd, né, porque em inglês significa outra coisa, então é General Nerd BR. Me segue lá e você vai ver lá no meu IGTV essas reviews. E agora sobre o assunto do vídeo, não é nenhuma novidade, que já faz um tempo que aí a indústria do audiovisual tá fazendo esse resgate de coisas antigas, dando uma roupagem nova, dando uma carinha nova, fazendo remake, remaster, continuação, revival, etc. Então a gente tá nessa vibe de resgatar coisas antigas que a gente achava que nunca mais ia ver. Então a gente tá vendo o quê? Final Fantasy VII, Crash Bandicoot, filme da Disney, Terra Plana, Cavaleiro do Zodíaco, Digimon... um monte de coisa que a gente achava que não ia ver de novo, né? O problema é toda santa vez que alguém anuncia vamos refazer uma coisa antiga, dá bosta, toda vez. As pessoas, nenhum anúncio é capaz de agradar 100% das pessoas. Aí você vai falar, Mike, mas realmente, nenhum anúncio de nada, pode ser de remake, remaster, essas coisas, nunca, as pessoas nunca estão 100% felizes. Pois é, mas neste caso, quando anunciam que vão refazer uma coisa antiga, vamos dizer que se alguém anunciasse hoje que ia ter um remake de Cowboys de Mumesa, ia brotar do chão um bando de fãs de Cowboys de Mumesa que se chamariam Mumuzetes, Mumezetes, Chifrudetes, Calbetas, Calbus... Não vamos por aí. Iam brotar do chão pra dizer o quanto este desenho é sagrado, que não deve ser tocado, mesmo que desde quando esse desenho passava lá no Bom Dia e Companhia até hoje, ninguém nem sequer lembra o nome dessa merda. Eu sei, tem a pessoa... Olha aqui, vem cá, calma, segura minha mão, eu sei, você, eu tô te vendo, eu sei, você tá aqui, caralho, mano, eu amava Cowboys de Mumesa. Por que ele tá falando que ninguém lembra? Eu amava. Vamos lá, 2 coisinhas. Primeiro, você não tá sozinho. Eu também adorava Cowboys de Mumesa. Era maravilhoso. Segundo e mais importante, ninguém se importa. Então, seja na hora do anúncio do remake, do remaster, etc. Vamos chamar só de remake pra ficar mais fácil. Seja na hora do anúncio do remake. Seja na hora da campanha de divulgação, onde sai trailer, sai foto, sai isso, sai aquilo, não interessa. Ou seja, depois do lançamento, sempre vai ter uma galera considerável que vai verbalizar a todos os pulmões, para todos os lados, que o original era enormemente, gigantescamente, caralhescamente, Terry Crews-mente, apocalipticamente melhor. Mas aí vem a pergunta, será que era tão melhor assim mesmo? Será realmente que o original era tão melhor assim? Recentemente a gente teve alguns exemplos muito fresquinhos na memória pra gente poder avaliar o comportamento das pessoas, que foi o lance da Pequena Sereia, Rei Leão live action e o novo Cavaleiro do Zodíaco da Netflix. O primeiro teve o lance da galera sendo racista, etc, que não sei o que lá, mas a gente não vai falar isso nesse vídeo porque eu preciso de um pouco mais de tempo, um tempo mais especial pra chamar os outros de filho da puta na internet. Mas aí no lance de Rei Leão, Cavaleiro do Zodíaco, me lembrou muito o que aconteceu lá em Thundercats,
She-Ra, da galera esbravejando sobre estragar minha infância e etc. Então, eu queria propor um exercício pra todos vocês, tá bom? Pra todo mundo. Você que tá assistindo esse vídeo, não importa aonde você se encaixe, eu quero propor um exercício pra você. Mesmo que você tenha se encaixado naquelas perguntas lá do começo e seja uma pessoa que costuma fazer isso, ou mesmo que você seja uma pessoa que não se encaixa nisso, a gente nunca sabe quando vai atingir o gatilho, tá ligado? A gente nunca sabe. Ninguém tá safo, ninguém tá imune de tomar a picadinha do estragar a minha infância. Ninguém. Então eu vou propor um exercício pra todos vocês, exatamente por causa disso. Vamos, toda vez que a gente olhar pra uma obra nova, olhar pra um remake, olhar pra um revival desse daí, vamos nos fazer 3 perguntas antes de torcermos o nariz, antes de criarmos uma opinião e principalmente antes de criar uma pré-opinião, antes de ir assistir, pra gente já conseguir assistir direito. Se faça 3 perguntas. Pergunta número 1. Eu realmente lembro da obra original? Ou será que eu estou me lembrando do sentimento? Pergunta número 2. Eu estou olhando pra esse remake com o mesmo nível de criticismo que eu assisti o original? Pergunta número 3. Se eu fosse rever o original com esse mesmo olhar que eu tenho hoje, com o mesmo nível de criticismo, com o mesmo nível de julgamento, será que eu iria gostar tanto? Uma coisa que já é comum pra todo mundo é que é o seguinte, uma coisa que a gente não para pra pensar direito. Toda aquela história de que você vai ver, vamos pegar o Rei Leão aqui pra exemplo. Você vai ver o Rei Leão, você sempre vai dizer, mas nossa, vai vir com aquele gostinho de nostalgia, aquele gostinho de quando eu não tinha boleto pra pagar, aquele gostinho de quando mamãe fazia meu almoço, quando minha única preocupação era a escola, eu vinha correndo meio-dia, sentava ali na TV, não saía, vai vir aquele gostinho de infância. Isso aí já é, papel passado pra todo mundo sabe sobre esse argumento, mas o quanto a gente tá realmente pensando sobre esse argumento? Porque toda vez que lançam uma nova coisa, um novo filme, uma nova série, um novo quadrinho, etc, que vai trazer essa pegada, existe uma coisa que a gente ativa nesta mesma hora chamada memória afetiva. O quanto vocês já pararam pra pensar o quanto aquela obra realmente, mas realmente significa pra você? Será que, assim, vamos dizer, pensa comigo, será que você já percebeu que quando você consumiu essa obra pela primeira vez, você sequer tinha a capacidade de entender a verdadeira mensagem sobre isso? Vamos pegar Rei Leão primeiro. Quando você era criança, você não tinha a capacidade de perceber as críticas políticas que Rei Leão trazia. Você não tinha a capacidade de perceber motivações de vilões. Você não tinha a capacidade de perceber as referências de Hamlet na obra de Rei Leão. A única coisa que você percebia era Hachu-Waira-Harariti, Barari de um lado e Hakuna Matata do outro. É isso daí. Era a única coisa que você se importava. Fitinha verde, cantar música, Timão e Pumba, felicidade e alegria. A única coisa que você lembra que você saiu desta obra da Disney é felicidade, alegria, músicas, cor, magia. É só o que você lembra. O que você consumiu foi isso. Cavaleiros do Zodíaco. Quando você assistiu pela primeira vez, eu falo que eu, por exemplo, eu sou aqui, eu assisti 32 anos de idade já nas costas, eu assisti no primeiro episódio da Rede Manchete. A gente tinha capacidade pra ver o problema de Mitsumasa Kido ser um velho que pegou uma cambada de órfão de 8 anos de idade, botou os bichos pra malhar, levantar 50 quilos no supino e depois mandou eles pra morte sozinhos espalhados pelo mundo? Não! É meio errado, não é? A gente tinha idade pra saber disso? Não, a gente não captava essa mensagem. A gente não tinha a cabeça que a gente tem hoje. E olha que isso que nem que o anime não adaptou a parte do mangá onde Mitsumasa Kido passou a rola em uma cacetada de mulher, fez 100 filhos, abandonou todos eles pra depois ele fazer isso aí que eu acabei de falar. Sabe o que a gente lembra, o que a gente carrega? Cólera do dragão no chuveiro. Você lá no chuveiro fazendo cólera do dragão, fazendo a porra do chuveiro, querendo fazer o chuveiro levantar. É isso, a gente era criança retardada. Porque toda criança é retardada. Então é isso que a gente carrega. Então você acha seriamente, do fundo do coração, que quando uma nova obra é lançada, quando você tenha esse remake sendo feito, ele vai conseguir competir com essas memórias? Porque é uma nova obra competindo com as suas memórias mais puras, as suas memórias mais doces, as suas experiências mais vibrantes e que mais fazem parte da sua personalidade. É injusto essa competição, sabe? E principalmente ela tá concorrendo com um nível
Ela tá correndo contra um nível de qualidade que você estabeleceu na sua mente com base nas suas emoções passadas, que nem mesmo a obra original consegue alcançar esse nível. O próprio Sigmund Freud, quando ele vai estabelecer o conceito de inconsciência, ele fala que as nossas memórias, na verdade, o que a gente tem, o que a gente consegue lembrar na parte da consciência, assim como o Marco Calegaro falou, que é um psicólogo da Universidade Federal de Psicologia de Santa Catarina, ele falou sobre essa alusão de Freud, falando que a consciência, na verdade, o Freud compara com um iceberg. A consciência é aquela pontinha. Ali para baixo é o inconsciente. Esse inconsciente ele é formado pelas suas memórias que você não acessa mais. Porém, elas são ativadas, elas são engatilhadas em momentos-chave. E essas memórias que você não consegue acessar mais, por exemplo, assim, coisas bestas como aprender a andar. Você não fica lembrando direita, esquerda. Mas não tá lá. Tudo bem, vem memória muscular, o caralho, 4, usei um exemplo ruim. Mas o importante é que você saber que você tem memórias que você não acessa mais. Mas as emoções criadas por essas memórias que já estão lá submersas, elas existem. E elas são acessadas através de gatilhos que você passa pela sua vida. Então, quando alguém fala Cavaleiro do Zodíaco, você não lembra de verdade sobre ver Cavaleiro do Zodíaco. Você lembra sobre a emoção de ter assistido Cavaleiro do Zodíaco. Você pode lembrar de flashes, sabe? Momentos. Mas ainda assim, você não lembra o fato, você lembra o momento, você lembra a emoção, você lembra o sentimento. Entendeu? Deu pra entender mais ou menos o que eu tô falando? E o que isso significa? O que significa que, na verdade, todas essas coisas que a gente tem da nossa infância, principalmente, que é onde é criado as memórias mais... onde são criados os sentimentos mais fortes, mais puros que a gente não consegue acessar essas memórias de verdade. E que nós nunca, e eu digo nunca, vamos conseguir assistir a mesma obra da mesma maneira 2 vezes. Você pode rever Cavaleiro do Zodíaco quantas vezes você quiser. Você pode rever Rei Leão quantas vezes você quiser. Nunca vai ser a mesma coisa. E quando eu digo que não vai ser a mesma coisa, você... Não, claro, Michael, nunca vai ser a mesma coisa. Você não tá entendendo quando eu digo que não vai ser a mesma coisa. Você nunca vai saber mais uma vez qual é a sensação de assistir Cavaleiros do Zodíaco. Eu digo o seguinte, eu assisto Cavaleiros do Zodíaco pelo menos uma vez no ano, senão Hades ganha. Sim, isso foi uma referência de How I Met Your Mother dentro do assunto de Cavaleiros do Zodíaco. Vocês precisam acompanhar, a gente precisa acompanhar que a referência é pesadona. I request the highest of fives. A partir da segunda vez que eu vi Cavaleiros do Zodíaco inteiro, já não era mais a mesma coisa. Por quê? A primeira vez que eu vi, eu coloquei uma carga gigantesca de sentimentos e de emoções em Cavaleiros do Zodíaco. A segunda vez que eu vi, eu estava criando uma lembrança nova, baseado em sentimentos que eu já tinha. Imagina lá pela 15ª vez que eu fui ver Cavaleiros do Zodíaco. Lá pela 90ª vez que eu estava conversando sobre isso. Cada vez vai ser uma lembrança nova, baseado em mais e mais e mais sentimentos que eu já tenho. Você quer um exemplo de como isso funciona? Deixa eu pegar a minha experiência com How I Met Your Mother, por exemplo. How I Met Your Mother é uma série que eu vejo com uma certa frequência do começo ao fim, sei as falas, vambora, é isso aí que acontece. Mas toda vez que eu assisto How I Met Your Mother, por eu já ver há muito tempo, cada vez a série conversa um pouco mais diferente comigo, dependendo do que eu tô passando na minha vida. A primeira vez que eu assisti How I Met Your Mother, eu tava passando por um momento onde meus amigos de infância, de adolescência, estavam cada um começando a seguir com sua vida, casar, arrumar emprego longe, etc. Então, o final de How I Met Your Mother falou muito forte comigo. Quando chegou no último episódio, chorando igual uma criança, copiosamente, desidratando, botando um copo de cada lado, porque eu tava chorando pra caralho. Na segunda não, mas lá pra frente, recentemente, nos últimos 2 anos, quando eu tenho visto How I Met Your Mother, principalmente ali em meados de 2018, no comecinho de 2018, eu me identifiquei muito mais com o final da primeira temporada, comecinho da segunda. Por quê? Porque, como vocês bem sabem, talvez não sabem, eu estava noivo, eu ia casar, e esse noivado acabou de uma maneira tão legal que até hoje eu tenho aqui escrito do ladinho da minha banda direita da bunda, escrito assim, Adidas, de tão forte que foi a bicuda que eu tomei. Agora calcula comigo, quando você vai ver esse remake, quando você vai ver essa nova roupagem, quando você vai ver essa nova obra, você não está revendo o original, lembra? Que eu falei, quando você vai rever o original, por outras vezes, você pega, coloca o sentimento ali, mas ainda assim você está vendo a mesma obra. Quando você vai ver um remake, é uma nova obra. E aí, só pelo fato de ser
a mesma temática, talvez a mesma história, mas não é a mesma obra. Você pega todos aqueles sentimentos que você tem pela outra obra e joga lá. Por quê? Você quer lembrar. Mas, mais uma vez, a gente não lembra. A gente tem memória afetiva. Entendeu? Você acha que do fundo do coração você conseguiria ter uma visão justa? Você conseguiria ter uma visão imparcial? Você conseguiria ter uma visão crítica? Então você tem essa versão injusta com o remake. Porque ele vem pra preencher uma lacuna emocional que é impossível de ser preenchida. Impossível, senhoras e senhores. É realmente impossível de ser preenchida. Porque a memória afetiva, ela eleva os níveis da qualidade dentro da sua cabeça a patamares inalcançáveis. Se você for... Eu costumo dizer... Eu tô falando muito de Cavaleiro Zodíaco porque é uma área muito confortável pra mim. É um exemplo muito recente. Eu costumo falar sobre Cavaleiro Zodíaco. Eu amo Cavaleiro Zodíaco, é um anime foda pra caralho, mas não pensa muito sobre isso. Porque se você rever o original, porra, mas olhar, rever mesmo assim, um olho crítico. Assim, eu vou esquecer meu amor, quero olhar criticamente. História arrastada, cheio de furo, animação é mal feita. E por aí vai, eu poderia tecer toda a lista. Mas dentro do meu coração, perfeito, sem falhas. Se eu vou com esse coração assistir o anime da Netflix, fudeu. Porque nunca o anime da Netflix vai conseguir ser perfeito, sem falhas, e me trazer a mesma emoção que eu via Cavaleiro Zodíaco quando eu era criança. Não dá, é impossível preencher essa lacuna. Isso significa que eu tô falando com vocês, meus queridos, que a gente precisa aceitar qualquer coisa quando vem remake, ou que é impossível gostar de um remake? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu tô falando com vocês é, vamos praticar o exercício de amenizar, diminuir e minimizar o máximo da memória afetiva antes de consumirmos uma nova obra. A gente precisa lembrar que a maioria das vezes dessas novas obras, elas são feitas para atingir uma nova geração, da qual a gente não faz mais parte, que é feito por roteiristas que não são os originais, roteiristas que cresceram com outras referências culturais, cresceram em um outro mundo, cresceram em uma outra sociedade, cresceram em uma outra cultura. Então, a maneira com que eles vão expressar a história é outra. Se a gente acha que um roteirista é capaz de entregar a mesma coisa que outro roteirista que nasceu há 30 anos antes dele, 15 anos antes dele, a gente está banalizando a arte. Escrever um roteiro é arte, tá bom? Então a gente tá banalizando e massificando de maneira industrial, vamos dizer assim, na forma, a capacidade de escrever um roteiro, a capacidade de desenvolver uma obra. E a gente precisa lembrar que depois, mesmo disso, essa obra ela vai ser apresentada em um tempo diferente, gente. Imagina, mais uma vez eu vou pegar Cavaleiro Zodíaco. Imagina se em pleno 2019 a gente pega e refaz ali no anime da Netflix, a cena do Ikki, criança, 8 anos de idade, sendo espancado com uma espada de madeira pelo Tatsumi. Você só pensa se a Netflix faz isso. Calcula, visualiza que não ia sobrar pedra sobre pedra na Netflix. Não ia, mano. Espancar uma criança de 8 anos com uma espada de madeira. Não dá! Precisa ser recontado, filha da pleura. Precisamos recontar, precisamos revitalizar e, principalmente, precisamos consertar erros. Precisamos readaptar, porque se a gente sempre fala, nós estamos numa constante evolução. Se numa constante evolução nós vamos contar uma história e nós vamos contar da mesma maneira do que era contada nos anos 80, no começo dos anos 90, e vamos ignorar que muitas coisas eram feitas erradas naquela época, não vamos consertar só por causa de que fã vai chiar. Acho meio errado isso, acho meio zoado, acho meio besta, acho meio bobo. Acho que é brincar com a nossa inteligência, subestimar a nossa capacidade de raciocínio, sabe? Então, a gente achar que essa história nova, sendo contada para uma nova geração, vai conseguir cativar um novo público, contando a história da mesma maneira que cativou a gente, pelo amor de Deus, claro que não, claro que não.
Então a gente precisa parar com essa história de que mataram a minha infância. Não vai matar a sua infância. Você tem 30 anos de idade, sabe? Talvez você tenha filho, talvez você esteja casado. Você tem um emprego, senhoras e senhores. Não destruiu a sua infância. Rei Leão, o novo filme, não destruiu a sua infância. A fita verde tá lá até hoje. Você encontra o torrent. Deve ter em breve na Netflix, no Disney Plus. Vai estar lá o original pra você ver. Quer ver o original? Está insatisfeito com o novo? Tá tudo bem. É o seu direito estar insatisfeito com o novo. Vai ver o original. Tá lá. Não entendo a necessidade de você... Não, então, eu queria que refizesse o original, a mesma coisa, tintim por tintim, sem mudar nada, só que hoje. Qual vai ser a diferença? Qual é a diferença de você ver o original? Nenhuma. Então o original tá lá, sua infância tá intacta. Não foi feito nada que realmente te ofenda num nível realmente sério, a menos que se faça realmente discursos ofensivos, sacou? Mas nada nesses remakes, nada nessas novas roupagens é feito de uma maneira que realmente te ofende. A única coisa que tá ferida, que tá ofendida, é a sua expectativa, sabe? Só, mais nada. É a sua vontade de que seja feita a sua vontade. É só isso que foi ferido. E sabe como você não se sente ferido com isso? Abrindo mão da memória afetiva. Se você consegue abrir mão, você não cria assim, eu não quero que seja feita a minha vontade. Eu quero que você me apresente uma nova história. Eu quero que você me apresente uma nova roupagem. Eu quero ver a mesma história sendo contada de uma maneira diferente. Pode ser que mesmo assim você ache aquilo uma bosta? Pode, mas pelo menos você foi justo com você mesmo. Você foi justo com a galera que produziu aquilo. Você foi justo com a comunidade de fãs, sabe? Se você abriu mão dessa memória afetiva e você assistiu com um olhar crítico, um olhar de julgamento justo, que você teria com uma obra que não tem nada a ver com uma coisa que já foi feita antigamente, se você assistiu isso, se você viu com o mesmo nível de criticismo que você viu a obra original, e ainda assim você não gostou, parabéns, irmão. Parabéns, não foi sarcasmo, foi um parabéns de verdade. Você conseguiu, sacou? Aí você pode falar, ok, eu vi, não gostei. Mas você vai ver o como, mesmo não gostando, você não vai usar os argumentos de estragar minha infância, destruir minhas memórias, barará. Você vai falar assim, então, o roteiro não foi legal, os efeitos especiais não estavam lá, essas coisas, etc, parará. Por exemplo, muitas pessoas no novo anime da Netflix falaram porque assim, mas porque a China não usa máscara no anime da Netflix, isso tá errado, que não sei o que lá. Então, você sabe que a única pessoa, pra você reclamar que a China não está usando máscara, é porque você sabe que no original ela usa. Então você está chateado com uma coisa baseada no conhecimento prévio que você tem da obra original. Você nem deu a chance pra nova informação, pra nova roupagem. Você nem deu a chance, sacou? Aonde que você precisa tirar o dedo da memória pra você conseguir curtir alguma coisa? Então se permitam criar lembranças novas, memórias novas. Não é difícil. E aí, se depois disso tudo, depois dessa conversa toda, você resolveu olhar assim e repensar sua maneira de enxergar essas novas obras, faz o seguinte, dá 2 palminhas e senta o dedo no like aí pra nós. E você aí, não vi você nem dar 2 palminhas, nem sentar o dedo no like. Aqui embaixo. Tá bom, não quer meter o dedo no like? Faz o seguinte pra mim então, compartilha esse vídeo com seus amigos. Manda no WhatsApp, manda no Messenger, manda no direct do Instagram, manda no direct do Twitter. Fala assim, olha só, assiste esse troço aqui. Olha a merda que esse cara falou. Ou então assiste esse troço aqui porque você tá precisando ouvir isso. Mas compartilhe a palavra, senhoras e senhores. E vamos todo mundo pro lado de buenas da vida. Então eu vejo vocês em breve. Não façam nada que eu não faria, mas também não façam nada que eu faria. Descansar, verdade?